responsável pelo suporte técnico e desenvolvimento de marketing para toda a área da América do Sul, e em nome da BASF eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Tenho o prazer de participar desse evento da America Plast, Food Packaging, Barrier Materials, onde irei realizar a apresentação com o título Poliamidas, Características e Propriedades. Essa apresentação se divide em duas partes. Na primeira parte, nós estaremos falando sobre as características e as propriedades das poliamidas, e na segunda parte, estaremos falando sobre a aplicação dessas propriedades e características em alguns tipos de estruturas. Vamos a ela? Bem, assim como os demais tipos de materiais plásticos, as poliamidas também têm um grupo que é um grupo de repetição na cadeia. Como no polietileno nós temos o etileno, no polipropileno nós temos o propileno. No caso da poliamida, como o próprio nome dela diz, o grupo que se repete são as amidas. Esses grupos, eles estão presentes na cadeia e são os responsáveis pelas características técnicas da poliamida, quanto à resistência mecânica, resistência térmica, etc. Mas entre esses grupos, nós temos outros grupos que são hidrocarbonetos, basicamente compostos de carbono e hidrogênio, que são onde dão algumas características de flexibilidade na poliamida, algumas características de maciez, transparência, e eles também estão presentes na cadeia da poliamida. Alguns tipos de poliamidas a gente já conhece no meio natural, que são as proteínas que a gente encontra na carne, temos a seda, temos a lã, temos o cabelo. E as poliamidas sintéticas, as que a gente utiliza hoje nos processos, elas foram desenvolvidas na década de 40. E na Alemanha, através da marca Perlon, que hoje é a conhecida poliamida 6, e nos Estados Unidos, a marca Nylon, que acaba sendo um nome genérico aí para as poliamidas, que era até então, que hoje é conhecida como a PA66. As poliamidas, assim como os outros materiais plásticos, são obtidas através de um processo de uma reação entre esses monômeros, entre essas moléculas que se repetem. E no caso da reação que se utiliza para a obtenção das poliamidas é a reação por policondensação. No geral, os polietilenos, outros tipos de materiais, são obtidos por uma reação diferente, que é uma reação de adição, onde você tem somente são agregados os monômeros no fim de cada centro ativo, e esses monômeros vão se unindo como se fosse um grande trem onde você vai estar unindo esses vagões. No caso da policondensação, você sempre vai ter a reação desse monômero, e no final das contas vai acabar resultando alguma molécula pequena, como água ou mesmo algum ácido. A policondensação, como está aqui, são monômeros de dois grupos terminais reativos, onde a gente tem que ter de um lado um ácido e do outro lado a diamina. É a reação entre a amina e esse ácido que vai formar a amida, que é o produto do que a gente vai estar falando nessa apresentação. E para que ele venha a ter realmente sentido e fique balanceada a reação, como a gente viu que tem que ter um ácido de um lado e uma amina do outro, essa reação ocorre numa equivalência de uma molécula de ácido para uma molécula de amina, para que venha a ter uma equivalência correta dentro da reação. Bem, são dois os tipos de poliamidas que nós temos. Nós temos o tipo A, que é uma poliamida onde você tem uma reação entre um ácido carbônico, e nós temos uma reação com uma amida. Então a reação entre esses dois moléculas acaba resultando em somente um monômero, que esse monômero vai acabar se repetindo dentro da cadeia e vai dar as diversas características que a gente tem encontrado nas poliamidas. E o segundo tipo é o tipo B, que o pessoal chama, que já seria uma molécula pronta, não precisa de uma reação, que seria no caso da poliamida 6, poliamida 11, poliamida 12. Em geral, são reações que você acaba, nesse caso dessas poliamidas, são reações obtidas através de lactamas, e a molécula, o monômero, ele é obtido através de uma reação de abertura de anel. Então você abre esse anel,
e a partir dessa abertura de anel você acaba tendo uma molécula completa, né? Sendo que numa extremidade da molécula nós temos o radical amina e na outra extremidade nós temos o radical do ácido carbônico. Então já é uma molécula completa e dessa forma ela acaba se repetindo de uma forma constante, né? Para que venha formar a molécula total da poliamida. Como é normal de todo material plástico, em geral, pessoal, o que dá o nome do material plástico é exatamente o monômero que se repete, né? No caso da poliamida não é diferente, claro que a gente acaba tendo, os nomes delas acabam sendo complicados pelos tipos de materiais, dos monômeros que são utilizados, né, dos monômeros que são utilizados. Então, mas ainda bem que através da ISO 1874, alguém teve uma facilidade, quis dar uma facilidade para a identificação das poliamidas. E o que acontece com essa normatização? As poliamidas são conhecidas através dos números dos átomos de carbono da diamina, né, e seguido pelo número de átomos de carbono do ácido dicarboxílico, que forma esse monômero do material. No caso, a gente pode ver, a base ela tem 3 produtos principais, onde nós temos a ultramide A, que a ultramide A é um PA6,6. O que acontece? A gente tem o primeiro número 6, são 6 átomos de carbono primeiro. Outro 6 tem a ver com os 6 átomos de carbono do ácido adípico, né? Então a gente consegue notar que, de acordo com a característica desse material, né, a formatação que vai estar essa molécula, é possível obter um pouco mais de cristalinidade, que vai ser um pouco que a gente vai estar falando para frente, um pouco mais sobre cristalinidade, que é uma propriedade muito importante das poliamidas, e a gente nota que isso afeta diretamente o ponto de fusão. A gente consegue notar, por exemplo, para a poliamida 6,6, uma temperatura na faixa de 260, para a poliamida 6 na faixa de 220, e os copolímeros, desculpe, que são formados, aí a gente pode notar que é um pouco diferenciado, né? Na nomenclatura a gente consegue ver na ultramide C, que é 6/66. O que acontece? Na realidade são 2 monômeros, né? Essa barra ela identifica que são feitos por 2 tipos de monômeros, que fazem essa separação dessa molécula, nesses monômeros que se repetem para formar realmente a poliamida. O primeiro 6 a gente vê que ele vem diretamente da caprolactama, né, que é o mesmo monômero que produz o PA6, e a parte 6,6 é formado pelo hexametileno de amina, mais o ácido adípico, que é um monômero, que nesse caso o monômero é chamado de adipato de hexametileno de amina, para ter um termo químico correto, e de acordo com a quantidade que você adiciona desse comonômero, né, desse copolímero, o teor do 66, você acaba obtendo algumas diferenças em temperatura de fusão, brilho, facilidade de processo, resistência mecânica. Então são alguns tipos de características que a gente vai estar avaliando aí no decorrer dessa apresentação. Para poliamidas que não são poliamidas lineares, né, que não são poliamidas alifáticas, por exemplo, a gente já tem, como a gente consegue ver em MXD6, é um tipo de poliamida onde acaba tendo dentro para a identificação do monômero, a gente tem algumas letras, né, e essas letras que indicam para a gente qual o tipo do monômero que está fazendo parte dessa poliamida. Então, de uma maneira geral, esse é um quadro bem significativo, com os principais tipos de poliamidas que são utilizados hoje a nível mundial. Nessa próxima apresentação, nessa próxima slide, a gente consegue verificar que são vários os tipos, né, de poliamidas, né, conforme a gente viu na tabela do slide anterior, porém, a gente nota que para aplicação de barreiras, para extrusão de filmes multicamadas, que é o objetivo principal desse nosso evento, dessa nossa conferência, a gente nota que a maior participação mundial é feito através do poliamida 6. Né? Então a poliamida 6 é que domina realmente as aplicações em mercado, né? Em especial na Europa e nos Estados Unidos. Na América do Sul a gente nota que
se utiliza, mas o copolímero acaba sendo muito mais, tem uma participação muito mais efetiva na América do Sul que nos outros países. Aí vem uma diferença do tipo de tecnologia de extrusão, tipo de tecnologia de fabricação, e que, né, tem essas diferenças entre os diversos continentes. Bem, então a gente acabou vendo que são os vários tipos de polemidas, quais são os tipos principais, né, de polemidas. A gente viu que foi o PA6, é o principal utilizado no nível mundial. A partir desse PA6 a gente vê que os copolímeros é o segundo grupo mais importante de aplicação. E por último a gente vê o PA66, né, que seria o terceiro grupo mais importante de aplicação a nível de embalagens. Bem, mas o que diferencia isso, onde que você vai utilizar o tipo de poliamida? São os requisitos que esses filmes serão aplicados, digamos assim, né? Você vai ter uma questão de temperatura, você vai ter um ciclo térmico, você vai ter a necessidade de barreira, a necessidade de resistência mecânica, né? São coisas que a gente vai estar valendo ao longo dessa apresentação, mas nesse slide aqui específico que a gente está vendo agora, que os senhores estão vendo agora, a gente consegue verificar a grande gama de produtos, né? E aqui a gente só tem poucos produtos ainda, né? Então, olhando para essa aplicação, a gente vê que é possível, por exemplo, né, fazer bolsas para assados. Nesse caso, se utiliza muito nos Estados Unidos, onde a gente tem o PA66, né? Por que PA66? Porque o ciclo térmico é longo, exige, a estrutura é exigida através da temperatura, então tem que ser um material que tem uma resistência térmica muito alta, né? A gente acaba vendo algumas aplicações como para filmes para Vartime, né, que são utilizadas para a fabricação de turbinas eólicas, né. E o que acontece? Ele precisa de um filme que tenha resistência térmica, né? Então nós temos aí vários tipos de temperaturas que partem desde 90 graus vão até 275, quase 300 graus. São vários tipos de... Existem algumas aplicações que são poliamidas, algumas que são poliamidas especiais, mas a grande quantidade de filmes que são utilizados para essa aplicação são feitos à base de PA6. Né? Então a gente consegue verificar, através dessa transparência, que tem aplicações, são poucas dos tipos de aplicações, mas a versatilidade que nós conseguimos encontrar na poliamida. Né? A grande capacidade de você poder utilizar a poliamida em diversas aplicações, seja para uma barreira química, resistência mecânica, barreira térmica, seja o que for, e o fundamental de tudo isso, né? Pela versatilidade dela, consegue-se trabalhar em processos, em equipamentos tradicionais utilizados para as poliamidas, ou seja, não é necessário nenhum tipo de equipamento super especial para a utilização da poliamida. Bem, e por que de tudo isso, né? Por que a gente nota essa grande preocupação, né? A gente vê através dos estudos que o grande problema que existe em termos de perda de produtos é pelo descaso que você tem em geral quanto à questão de uma barreira, de uma embalagem inadequada para que venha acomodar um produto, né? E por que disso daí, né? Hoje a gente nota que está cada vez mais distante aonde tem que chegar o produto da onde se produz o produto, né? Então os centros produtivos estão cada vez mais distantes dos centros consumidores, né? E aí com esse constante briga entre fornecedores, a gente consegue ver que uma embalagem adequada para um processo, para um produto, digamos assim, né? O que acontece? Consegue dar estender a vida desse produto, né? E por que disso daí, né? A gente nota, principalmente quando você utiliza uma embalagem, e um dos problemas principais, principalmente para produtos onde tem uma taxa de perda de qualidade muito rápida através do oxigênio, a gente vê que nesse slide, o que acontece? Nós temos a oxidação, né?
que pode causar degradação de pigmentos, pode causar alteração de sabor através da rancificação de gorduras. A gente tem a parte de crescimento de micro-organismos aeróbios, né? A gente sabe que de uma forma ou de outra os micro-organismos, se não for feito agregado um processo tecnológico onde você acaba vendo, se você não agregar uma tecnologia para você inibir esse crescimento desses micro-organismos, né, você vai acabar tendo uma deterioração muito rápida, né? E os aeróbios, os aeróbios acabam sendo muito mais efetivos, crescem muito mais rápido, né? Então uma barreira com presença do oxigênio é muito importante para determinados produtos. Uma outra coisa que existe também é a questão da proliferação de insetos, né? Que a poliamida ela pode ser utilizada em algumas embalagens, como a gente tem alguns exemplos que existem, né? De embalagens que a poliamida ela é utilizada para o armazenamento de grãos. Muitas vezes não é nem para... claro que ele vai acabar influenciando na questão do tempo de vida, do shelf life, né? No tal chamado shelf life, para que venha ter um maior tempo de vida no produto. Mas o grande objetivo da utilização da poliamida é por resistência mecânica e para que venha afastar, digamos, o odor dessas sementes, seja milho, seja o que for, ele acaba ficando retido dentro da embalagem onde está esse produto, para que venha evitar a atração, né, de insetos, atração de roedores. Então são algumas coisas bem interessantes aí que a gente acaba tendo as aplicações das poliamidas, tá? Bem, que nem eu havia comentado nos últimos slides, esse grupamento amida que ele é responsável por a grande parte aí das propriedades finais da poliamida: resistência mecânica, resistência térmica, barreira oxigênio. O que acontece com esses grupos amidas, né? Esses grupos amidas, entre eles acaba tendo os grupos hidrocarbonetos, mas que são referentes à umidade, causam flexibilidade, transformabilidade, conforme eu já tinha comentado com os senhores nos slides anteriores. Mas o ponto mais interessante é que esses grupamentos amidas, ele acabam formando uma ponta de hidrogênio, digamos assim, acabam formando ligações, entre essas moléculas amida. E essa interação entre as moléculas, digamos assim, entre as moléculas da poliamida, que faz com que ela venha a ter essa resistência mecânica, acaba obtendo todas as propriedades que a gente conhece das poliamidas. E essa interação, depois para frente a gente vai estar notando um pouco mais, a gente vai ver qual o efeito, por exemplo, que a umidade, a água, né, ela acaba causando nessas ligações, e quais as propriedades que a gente consegue obter quando a gente tem a inclusão, digamos assim, da água no meio dessas ligações entre as moléculas de poliamida, tá? Bem, no geral, né, o que a gente nota aí dos tipos de embalagens plásticas, a gente dificilmente encontra uma embalagem, digamos assim, às vezes com propriedades com maior número de necessidades técnicas, a gente dificilmente encontra uma embalagem que seja monocamada, né? Qual que é o grande objetivo disso daí, né? Então são embalagens que não é possível obter, digamos assim, os requisitos técnicos totais para a proteção desse produto. Então não é possível obter somente um tipo de material plástico, né, um tipo de polímero. Então a parte, né, para que venha a ser utilizado um filme multicamada, né? O que é esse filme multicamada? Então é a combinação das propriedades, né, dos seus múltiplos componentes, com o objetivo de você vir a cumprir todos, digamos assim, todos os requisitos técnicos da embalagem. No caso da poliamida, a gente consegue notar, né, que a gente tem aqui barreira oxigênio, barreira produtos químicos, resistência à rigidez, resistência térmica, termoformabilidade, etc. Né? No caso das poliurefinas, a gente tem a barreira água, selabilidade, flexibilidade. Então a união dessas qualidades de cada um dos tipos de materiais plásticos, com essa união é que é possível a gente obter
o requisito final, a embalagem final com as diversas propriedades que a gente necessita para poder armazenar esse produto, tá? Bem, então, conforme a gente viu, as poliamidas, né, acabam também tendo as suas propriedades, que são unidas aí para fazer a embalagem, e ela traz, a utilização da poliamida, ela traz inúmeras vantagens, né? A gente acaba tendo uma alta resistência à perfuração, a gente acaba tendo um alto desempenho mecânico, né, na relação força, rigidez e tenacidade. A gente tem uma alta transparência, sendo que essa alta transparência é mais... a gente tem um efeito muito efetivo da questão do tipo de processo utilizado, tá? A gente vai estar vendo um pouco mais para frente a questão da cristalitidade, e a questão da alta transparência vem de encontro total ao processo de produção desse material, dessa poliamida, e em contrapartida quando você tem um resfriamento mais efetivo, você obtém uma transparência maior ainda do material. Outro requisito que a gente tem é uma boa barreira oxigênio, né? Onde a gente tem também a barreira às substâncias químicas e aromas. A gente tem uma boa termofonabilidade da poliamida, alta temperatura de distorção térmica, e um ponto fundamental, né, que hoje a gente fala muito da questão de segurança alimentar. As poliamidas estão de acordo aí com as legislações mais conhecidas aí da Europa, América do Sul, FDA, etc., quanto à conformidade com a legislação em contato direto com alimentos, com diversos tipos de alimentos. Bem, a gente nota, né, assim como existem os outros tipos de materiais plásticos, a gente também tem essa diferenciação das poliamidas pelo peso molecular. E o peso molecular da poliamida, né, assim como a gente nota para outros materiais plásticos, ele acaba tendo uma influência totalmente direta aí nas resistências, nas propriedades mecânicas da poliamida, e a gente nota que ele é muito mais efetivo, digamos assim, essa diferença é muito maior quando você tem pesos moleculares menores do que pesos moleculares mais altos, tá? Então a gente vê que aqui nesse slide a gente consegue visualizar uma linha azul e uma linha vermelha. Essa linha azul a gente vê que são grades não nucleados, que a gente vai estar falando um pouco mais para frente, e na linha vermelha nós temos grades nucleados. Então a gente nota que com o aumento do peso molecular da poliamida, desculpe, do peso molecular da poliamida, a gente consegue notar que há um incremento da resistência à tração, da resistência mecânica do material. Bem, então eu já tinha até citado um pouco antes aí que a gente ia falar um pouco a respeito da questão da cristalinidade. E o que acontece? A cristalinidade dos materiais também é uma outra maneira de ser identificado, né? Digamos, os polímeros, até quando é cristalino ou amorfo, você acaba tendo uma diferença até de comportamento mecânico e de resistência, principalmente química, dos produtos, né? No caso, os materiais plásticos eles podem ser diferenciados entre amorfos, né, que a gente acaba tendo policarbonato, metilmetacrilato, tem polistireno. Então, e no outro lado a gente tem materiais plásticos que são semicristalinos, tá? A gente tem a poliamida 6, poliamida 6,6, politerftalato de butileno, né? Então são alguns tipos de materiais que a gente acaba tendo por diferenciais. Aqui a gente está tirando de lado os cristais líquidos poliméricos, né, que seriam outro tipo de material. A gente vai estar falando mais de amorfos e semicristalinos. Então qual que é a grande diferença entre os materiais? Os materiais amorfos, né, em geral, são estruturas, como o próprio nome diz, são estruturas amorfas, né, então eles não apresentam uma temperatura de fusão, porque fusão dentro da área de conhecimento da química é quando você tem um cristal, né, e você precisa fundir o cristal, você tem uma temperatura de fusão. No caso de materiais amorfos, como você não tem que fundir nenhuma estrutura cristalina, você vai ter simplesmente uma temperatura que é chamada uma temperatura de TG, que é uma temperatura de transição vítrea, e significa o quê? Que acima dessa temperatura, esses materiais são
capazes de ser moldados e ser modificados em seus formatos. Tá? No caso dos materiais que são semicristalinos, a gente vai notar que ainda existe a temperatura da TG, que é justamente tem o mesmo princípio, é onde você ocorre. Se você olhar aqui nesse desenho logo abaixo, você vai ver que vai ter, né, essas estruturas mais organizadas seriam os cristais, enquanto a partir dessas estruturas mais desorganizadas, que são muito similares à questão dos amorfos, são partes amorfas, né, do material plástico, e quando você atinge a TG, você tem uma movimentação dessas áreas amorfas do material, você acaba podendo conformar o material quando atinge essa temperatura de transição vítrea, né? No caso da poliamida, a gente consegue notar. E no caso da poliamida, a gente tem ainda a temperatura de fusão. O que é essa temperatura de fusão? Essa temperatura de fusão é quando a gente já tem a parte amorfa, já está, digamos, com mobilidade, e com a temperatura de fusão significa que esses cristais foram desfeitos e agora o material está, digamos assim, totalmente fundido e com a capacidade de ser moldado em seus diversos formatos aí que a gente vê, né, dentro aí das aplicações e das necessidades que a gente tem, sejam barras, sejam filmes, sejam perfis extrusados, etc. Bem, que nem eu havia comentado, as propriedades das poliamidas são muito afetadas, né? A gente, que nem eu falei para vocês quando estava explicando a questão da alta transparência, o processo de produção de obtenção da poliamida, ele acaba influenciando diretamente nessa porcentagem de cristalização da poliamida. Então, o que acontece? A gente viu que a cristalinidade, né, no slide anterior, a cristalinidade, ela produz com que fique áreas organizadas. Então, quando existe uma organização, significa que as moléculas estão mais juntas, e elas estando mais juntas, vão resultar numa maior resistência mecânica, mas em contrapartida, você vai ter o quê? Você vai ter geralmente menores propriedades ópticas. Como eles estão melhor organizados, há uma aproximação dessas moléculas, digamos assim, fazendo com que venha afetar diretamente a questão óptica dos materiais, tá? Em especial as poliamidas. Então aí que entra o grande diferencial. Quando você tem alguns produtos, né, algum tipo de poliamida, por exemplo, uma poliamida 6, extrusado, né, depois a gente vai estar vendo um pouco mais sobre os processos, mas extrusado, por exemplo, em extrusão por balão resfriado a ar, você vai notar que, de certa forma, esse material ele acaba se tornando opaco quando é resfriado ao ar, porque existe um tempo muito longo para que venha a ocorrer a formação desses cristais. Em contrapartida, se esse mesmo tipo de material, esse mesmo poliamida 6 é utilizado em processo de extrusão cast, né, plana, ou mesmo por resfriamento em água, esse mesmo material plástico se torna amorfo, porque como você acabou realizando um processo de resfriamento muito rápido, você não dá tempo suficiente para que venha a ser formados cristais. E a poliamida, as propriedades da poliamida são diretamente afetadas por essa porcentagem de cristalização. Não só a porcentagem, como a gente pode ver nesse slide, questão da morfologia, tamanho e distribuição, o tipo de grade que se utiliza, que nem eu falei para vocês, se é um poliamida 6, um copolímero 666, aditivação, né, que nem a gente conseguiu, tinha algumas slides anteriores, a gente viu a questão da aditivação no cliente, né, que ele acaba agindo diretamente em cima da cristalinidade do material, e das condições de processo que nem eu tinha citado já para os senhores. Bem, então a gente consegue notar que, como já foi citado, as polímeros são polímeros semicristalinos, e sofrem, digamos, essa influência da cristalinidade dentro das propriedades, né? Então, o material amorfo, a gente tem que, digamos assim, em temperaturas acima, qualquer temperatura acima, como se fosse uma temperatura de fusão, e quando você tem material semicristalino, você tem segmentos ordenados, segmentos amorfos, né? E essa temperatura, digamos, muito, muito abaixo, essa temperatura, digamos, de utilização do produto, ele vai ser muito abaixo da temperatura de fusão. Então a gente tem certas características aí que nos permite que a gente tenha maior possibilidade de utilização em produtos com umas temperaturas maiores, com
com propriedades mecânicas superiores. Bem, eu já havia citado essa questão do resfriamento lento ou rápido dentro das poliamidas, e como eu já havia citado, ele é diretamente afetado pelas condições de resfriamento. Então, quando a gente tem um resfriamento lento, conforme eu já citei, que esse é o resfriamento feito em, por exemplo, uma extrusão de filme em extrusora anelar, um resfriamento lento ou feito por ar, né, a gente vai notar que é esse tipo de formação que existe, né, que seria uma questão de um aparecimento muito mais significativo de cristais. Quando a gente tem um resfriamento rápido, né, a gente consegue notar que a estrutura permanece praticamente amorfa, né, então a gente tem muito mais flexibilidade e propriedades ópticas são muito superiores, né. Então a gente tem dentro da poliamida o resfriamento rápido, uma estrutura amorfa congelada, e no resfriamento lento, entre as temperaturas aí de 120 e 180 graus, a gente acaba tendo realmente um crescimento de cristais, que afeta diretamente, aí, conforme citado, diretamente as propriedades da poliamida. Então, a gente viu que as poliamidas são afetadas por essa rigidez, né, digamos, por esse tipo do crescimento cristalino. E aqui a gente consegue visualizar exatamente o que a gente obtém com cada um dos tipos de estrutura resultantes do processo da poliamida. Quando a gente tem um resfriamento lento, o que acontece? A cristalinidade é maior, né? Então, se a cristalinidade é maior, o que acontece? A gente acaba tendo uma rigidez maior, porque as estruturas estão mais ordenadas, e elas estando mais ordenadas, elas necessitam de uma energia maior para que elas venham se deslocar, né? Vamos dizer de uma forma assim. A gente acaba obtendo um pouco mais de barreira do produto, porque como elas estão mais ordenadas, há uma dificuldade maior para que venha, vamos supor, uma molécula de oxigênio acaba conseguindo passar por toda essa camada, digamos assim, de material cristalino. Em contrapartida, a gente tem uma menor transparência e um pouco mais de dificuldade de termoformabilidade. Aí até pelas mesmas características, mais próximo, né? Então você tem uma maior dificuldade de passagem de luz, e pela termoformabilidade, porque vamos utilizar a mesma questão da rigidez, como você acaba tendo uma partícula mais ordenada, você acaba necessitando uma energia maior, então é mais fácil de você ter problema de termoformabilidade numa estrutura mais rígida. No caso do resfriamento rápido, em contrapartida, a gente tem uma baixa cristalinidade, isso no início, porque até uma certa reorganização após o processo, ele acaba criando um efeito chamado de pós-cristalização, onde você vai obter alguns tipos de cristais, mas não no formato, que nem o formato normalmente que a gente vê, são esses cristais feitos por pós-cristalização, são estruturas mais alongadas, então você acaba tendo uma facilidade maior de termoformagem, uma facilidade maior, você acaba tendo uma transparência superior. Em contrapartida, você vai ter uma barreira um pouco inferior a isso, e você vai acabar tendo também uma rigidez menor. Mas uma coisa que é muito interessante, principalmente chamando a atenção para a questão da barreira aqui, é que a barreira ele é menor se você for avaliar a questão do filme ainda no seu estágio, digamos assim, plano, sem você ter efetivado realmente a termoformagem. Porque o que acontece com a barreira do produto? A barreira do produto, ele é muito influenciada, depois da embalagem termoformada, você tem uma grande influência da questão da facilidade de escoamento do material dentro do molde. E quando você tem uma estrutura menos rígida, digamos assim, né, que seria esse caso aqui desse resfriamento rápido, né, tem uma estrutura menos rígida, você vai fazer com que, principalmente nos cantos, né, que é o ponto crítico da embalagem termoformada, com que ele venha ter uma dispersão de espessura um pouco superior, né, pela menor energia para que você venha escoar dentro do molde, você vai conseguir fazer com que a espessura resultante nos cantos dessa forma acabem ficando um pouco superiores à estrutura rígida,
Então, de certa forma, apesar da estrutura da barreira no filme plano ser um pouco menor, no final das contas, quando você tem a estrutura termoformada, sua embalagem pronta, termoformada, no formato do molde, você vai acabar obtendo uma barreira da embalagem superior a uma estrutura um pouco mais rígida de material. Então, no final das contas, acaba sendo, mesmo dessa forma, teoricamente, com uma embalagem um pouco inferior, com uma barreira um pouco inferior, a gente acaba obtendo um resultado superior ao final da embalagem termoformada. Conforme a gente conseguiu verificar, visualizar nos slides anteriores, foi comentado que o grande diferencial das poliamidas está no fato das suas moléculas, né? Então, a gente vê que a maioria dos materiais semicristalinos, dos plásticos semicristalinos, eles são muito parecidos quando a temperatura está muito acima da temperatura de fusão, ou seja, todos esses materiais estão no estado amorfo. Agora, quando eles começam a ser resfriados, eles começam a ter algumas diferenças, né? Que parte desse material acaba continuando como amorfo, e uma outra parte desse material acaba formando regiões cristalinas. E a grande vantagem da poliamida é que, além dessas regiões cristalinas, a gente acaba notando uma atração entre as cadeias. Então, a molécula da poliamida é que possibilita com que ela venha a ter propriedades mecânicas superiores aos materiais comumente utilizados para embalagens, como no caso das poliolifinas, como os polietilenos e os polipropilenos. Então, em comparação com os materiais normais aí, utilizados para embalagens, a gente consegue notar nesse gráfico que as poliamidas têm uma resistência, nesse caso a atração, bem superior aos produtos aí utilizados, a outros tipos de produtos utilizados para embalagens. A gente vê de acordo com as características também do produto, né, quando é copolímero, homopolímero, e quando a gente fala aí de filmes de poliamida bioorientados, a gente consegue notar que a diferença é ainda maior. Nesse caso, a gente está fazendo um comparativo do material bioorientado versus filmes somente extrusados, mas se a gente for comparar com outros tipos de filmes bioorientados, tais como os filmes de poliéster, a diferença de resistência mecânica também é significativa em comparação com outros tipos de filmes bioorientados. Aqui a gente consegue notar que a resistência e perfuração das poliamidas, mais uma característica, uma propriedade mecânica muito utilizada e muito requisitada em termos de embalagens. A gente nota que a poliamida tem o mesmo comportamento, né? A gente verifica que a resistência mecânica das poliamidas, enquanto a perfuração, é muito superior às poliolifinas, e a gente consegue notar que também existem as diferenças entre os diversos tipos de poliamidas, sendo elas homopolímeros, copolímeros, né, como a gente consegue notar nesse gráfico. Mas o que mais chama atenção aqui é a superioridade realmente das poliamidas em comparação com as poliolifinas em termos de resistência à perfuração. Existe também, dando continuidade ao assunto, né, se a gente recordar um pouco o que foi falado na questão da atração entre as moléculas, né, entre as moléculas de poliamida, a gente nota que existe uma atração entre essas moléculas, né? Só que as poliamidas
né, ao contrário de alguns outros materiais plásticos, ela recebe um efeito muito positivo com a absorção da umidade. Conforme a gente sabe, a umidade ela é muito prejudicial antes do processamento, ou seja, o material plástico que tem uma grande quantidade de umidade antes do processamento vai resultar em diversos problemas de extrusão, seja a questão da queda da queda da viscosidade do material, seja a questão da regressão da polimerização desse material, ou seja, a água ela pode entrar na cadeia, como no caso do poliéster, pode entrar na cadeia, pode depolimerizar esse material, ou seja, fazer ele voltar ao estágio inicial, né? E ele pode formar alguns defeitos, conforme essa foto a gente consegue visualizar, que é a presença de bolhas de umidade. E essa bolha de umidade, além de causar um aspecto óptico muito ruim, pode ocorrer a ruptura das camadas, né? Conforme a gente consegue notar nesse ponto aqui, é uma ruptura quase que total de uma camada. Então, com a presença dessa umidade, acaba sendo prejudicial para o processo de extrusão. Mas, em contrapartida, para as poliamidas, acaba sendo muito positiva a questão da presença da umidade pós-processamento, né? Por quê? Porque ele acaba diminuindo aquelas interações entre as moléculas, né? A água ela acaba atuando aí como se fosse um plastificante, entre aspas, natural, né, da poliamida, e faz com que isso daí venha ter um efeito super positivo com as poliamidas, que é a diminuição da TG. Então, diminuindo o TG, a gente tem o efeito do amaciamento do material, né, ou seja, a diminuição da rigidez do material, mesmo em temperaturas mais baixas, né. Então, ele afeta de uma maneira geral aí a questão das propriedades das poliamidas. Então, conforme foi comentado, né, essa umidade ela atua diretamente naquela união, naquela interação molecular, faz então com que essa interação não ocorra diretamente molécula a molécula, mas essa molécula de água acaba entrando entre essas moléculas da poliamida, né, como a gente nota ela aqui, essa molécula de água, que faz com que esses grupos fiquem um pouco mais distantes, acaba enfraquecendo um pouco essa força, essa ligação, essa atração molecular, fazendo com que o material, a poliamida, ele acabe tendo um ganho muito significativo de propriedades que a gente vai estar vendo aí nos próximos slides. Bem, a gente consegue notar que com essa absorção da umidade, a gente observa que a resistência, por exemplo, a perfuração, ela cresce de uma maneira bem substancial quando você tem teores de umidade, né, ou seja, a poliamida absorve, digamos assim, essa umidade, essa água, e ocorre aquele espaçamento da interação entre moléculas. Então a gente vê que é significativo o efeito da absorção da umidade, principalmente na resistência à perfuração. A questão da flexibilidade, que eu havia citado, a flexibilidade do material está diretamente ligado à TG. O que seria essa TG? Que é a temperatura de transição vítrea do material, né? Que digamos assim, pela denominação significa a temperatura acima da qual o material possui uma flexibilidade, possui uma capacidade de movimentação, entre aspas, né? Onde seria a temperatura, digamos assim, no ponto do qual as propriedades desse material acima dessa temperatura, o material se comporta muito melhor mecanicamente, em termos de rigidez, etc. Então a gente nota que caindo a TG, aumenta a resistência à perfuração, e como o material se torna mais flexível, né, a gente acaba tendo esse efeito plastificante, que funciona como se fosse um lubrificante de cadeias. A gente consegue melhorar a questão da termoformabilidade, e quando a gente fala em termoformabilidade, melhora a questão de dispersão, de espessura ao longo da cavidade, em especial nos cantos, que é o ponto mais crítico existente dentro de uma embalagem termoformada. A gente consegue ver, nesse caso aqui, a questão da rigidez do material, né? No slide anterior a gente conseguiu ver que
que ele tem um efeito significativo sobre a TG, e nesse caso a gente consegue ver nesse gráfico aqui a questão da diminuição da rigidez do material. Então, a gente conseguiu notar aí nesses 3 últimos slides que ele acaba, a propriedade realmente das polemidas acaba sendo muito incrementada quanto ao fato de ele começar a absorver a umidade, tá? Para peças, aqui a gente está falando, o foco nosso principal, questão de embalagem de pavimentos, mas mesmo em peças mas mesmo em peças injetadas, por exemplo, a polemida ela deve ser imersa em água antes de passar por algum esforço mecânico, porque ela acaba rompendo através desse esforço, sem observação da umidade. A gente falou várias vezes a questão da cristalinidade do material, né? Então, se a gente recordar alguns slides anteriores, tem a questão do resfriamento, né? Que tem um resfriamento, um efeito significativo sobre a cristalinidade da polemida, né? Então, no resfriamento lento, a gente tem o crescimento de cristais, e no resfriamento rápido a gente vê que os cristais acabam não tendo tempo de crescimento dos cristais, então o resfriamento lento acaba tendo um efeito bem significativo e fazendo com que a polemida tenha um grau de cristalidade muito baixo. Nesse gráfico aqui, a gente faz um comparativo entre materiais que são nucleados e não nucleados, tanto para copolímeros, né, no caso do C33, como para o caso de homopolímeros. A gente vê aqui um grade nucleado e um grade não nucleado. Aqui a gente vai notar, porque em geral, muitos clientes falam assim, olha, eu utilizo tal produto e eu gostaria de que você me indicasse o seu similar, o seu material igual a este. Muito além disso daí, o mais importante de tudo é entender realmente qual realmente a aplicação, qual a utilização, qual o processo que o cliente utiliza para esse produto, quais os requisitos técnicos da embalagem que o cliente necessita para que possa ser indicado de uma maneira mais correta o tipo de material. Então a gente pode notar que esse material pode ser tanto copo como homo, ele pode ser nucleado como não nucleado, né? Então aí entra o grande ponto da seleção do tipo de polemida dos materiais que podem ser utilizados. No caso de um resfriamento lento, né, a gente nota que o copolímero no resfriamento lento, ele tem propriedades ópticas muito melhores que um homopolímero, conforme a gente consegue notar aqui, né, um copolímero de um lado, tanto nucleado como não nucleado, tem digamos assim, um efeito, tem propriedades ópticas muito melhores que o homopolímero. E a gente nota também que os grades nucleados acabam sendo menos opacos ou com melhores propriedades ópticas que os grades não nucleados. A gente nota, por exemplo, aqui tem um grade nucleado, isso para resfriamento lento, tá? Analisando somente a parte verde do gráfico, a gente acaba notando que os grades nucleados têm um comportamento melhor em termos de propriedades ópticas que os grades não nucleados, né? A gente nota aqui na questão do homopolímero principalmente. Por que dessa diferença? Como a gente tem o nucleante, né? No passado, nos slides anteriores a gente comentou, o nucleante funciona como uma semente, onde vai crescer um cristal. Como você semeia várias sementes, você faz com que esse cristal, com que cresçam vários cristais ao mesmo tempo. E a competição entre esse crescimento desses cristais faz com que eles acabem ficando um tamanho mais similar e menores do que se você deixar ele crescer, digamos assim, de uma maneira mais natural dentro do material plástico. Então isso daí faz com que tenham cristais menores, então o efeito da difração da luz é muito menor, né? Então a gente acaba tendo propriedades ópticas muito melhores em comparação a materiais nucleados versus não nucleados. Agora, quando a gente vai para a parte do resfriamento rápido, a gente nota que tanto nucleado como não nucleado é praticamente igual, né? A gente consegue notar, né, agora na parte amarela desse gráfico, que tanto o material nucleado como o material não nucleado, né, a gente vê pela falta do N aqui, eles têm um comportamento óptico muito similar, tá?
Em contrapartida, a gente vê que o copolímero ele é muito similar ao monopolímero. A gente nota que a diferença, que antes era muito significativa no resfriamento lento, né? A gente vê aqui pela parte verde do gráfico, era muito significativa a diferença entre o material homopolímero e copolímero no resfriamento lento. No resfriamento rápido, a gente nota que praticamente não existe diferença. A diferença é muito pouco significativa. Aí justifica o fato de quando você tem, quanto mais eficiente é o teu sistema de resfriamento do material, ou seja, uma máquina cast, uma máquina resfriada a água, balão resfriado a água, você nota que não há necessidade de você usar um copolímero, mas pode utilizar um produto com um custo inferior, que seria no caso os homopolímeros. Bem, a gente viu até então, a gente viu várias características dos materiais plásticos, né, a poliamida em especial. Daqui para frente a gente vai começar a ver a segunda parte dessa apresentação, que é falar um pouco mais das aplicações, né, um pouco mais realmente da utilização das poliamidas. Até então a gente viu que a cristalizidade é um ponto super importante da poliamida, a gente viu que essa cristalizidade ela é afetada pela taxa de resfriamento, pela taxa de troca térmica do material plástico, né, da poliamida em especial, pelo sistema de resfriamento, seja por água, seja por rolo gelado do sistema cast. O resfriamento lento resulta em cristais maiores. A gente viu que a água ela causa um efeito significativo sobre as propriedades da poliamida. E a gente viu que as poliamidas, em termos de propriedades mecânicas, são muito superiores aos materiais plásticos tradicionais utilizados para embalagens, polipropilenos, polietilenos. Então, agora a gente vai começar a ver onde que existe essa parte fundamental, digamos assim, onde que a gente pode utilizar essa poliamida para ter ganhos nas embalagens que vão ser produzidas. Nesse caso aqui, a gente vai para filmes termoformados, a gente nota, né, a gente vai notar que aqui a gente vai conseguir aplicar um ponto principal, que é a questão da resistência térmica da poliamida. Existe um quadro direito, aqui no lado direito, aqui que a gente consegue ver a temperatura de fusão dos diversos materiais, né, então a gente vê que a poliamida tem uma resistência, tem uma temperatura de fusão muito alta em comparação com outros produtos. Então isso possibilita com que você venha a trabalhar com temperaturas mais altas. E pessoal, mas por que dessa temperatura mais alta? Bem, a gente sabe que os materiais plásticos eles não são bons condutores ao calor. Isso sim é ativação. Hoje existem vários experimentos onde se aditiva os materiais plásticos e eles passam a ser condutores, mas nesse caso aqui a gente está tratando material sem esse tipo de aditivação. Então, o material normal, plástico, ele não é um bom condutor de calor. Então, ele não sendo um bom condutor de calor, os sistemas tradicionais de selagem por termoformagem, as seladoras tradicionais, elas possuem simplesmente uma placa de aquecimento na parte superior. A parte de baixo trata-se de um molde, em geral, frio, de alumínio, e que esse molde tem uma guarnição de borracha, então essa guarnição é utilizada para fazer a termoformagem do material, né, fazer o molde, o desenho do molde que se necessita para a embalagem, mas o aquecimento, tanto para você fazer esse amolecimento do filme para a termoformagem, quanto para você fazer a selagem do material, ele vem de uma placa aquecida superior na máquina. Então ele existe dentro da unidade de selagem do material, né, dentro da unidade de selagem do equipamento, a gente sabe que esse calor ele vem da parte superior, né, através de uma placa de aquecimento que se localiza na parte superior dessa unidade de selagem. Então o calor tem que atravessar todo o material plástico até chegar na camada de fusão do material plástico, né? Então se você conseguir trabalhar com uma temperatura tendo um material com resistência térmica maior, você vai trabalhar com uma temperatura maior e trabalhando com essa temperatura maior você vai conseguir um ciclo de selagem mais rápido, né? Então a gente vê, com isso daí a gente vai ter uma rapidez mais rápida para fazer a velocidade de selagem, tem uma alta força de selagem, né, um ataque, lembrando que isso daí, claro, tem que ser trabalhado também a parte da camada de selagem, né? A gente, em geral, a gente nota que vários
clientes acabam trabalhando com um material somente na área de selagem, né, para tentar diminuir talvez um pouco a complexidade do processo. Mas, de uma maneira geral, a gente sabe que a união dos materiais de diversos tipos de produtos, né, seja um metaloceno, baixa densidade, um linear, faz com que se venha ampliar muito a janela de selagem. Então, isso, além de temperatura, tempo e pressão, que são as características normais para uma boa selagem, a questão de você ter digamos assim, a questão de se ter algumas blendas de materiais faz com que você venha ampliar bastante essa janela de selagem, né? Então a gente nota que no caso se pode trabalhar normalmente com filme de tampa assimétrico, mesmo com filme de fundo assimétrico, né? Você pode trabalhar com essa poliamida. Quando a gente fala assimétrico, a gente está falando, por exemplo, com poliamida na camada externa, né? Aqui a gente tem um filme de 3 camadas, mas pode ser 5, pode ser 7 camadas, com PA na camada externa. Isso daí você vai fazer com que esse material plástico, né, esse filme plástico não venha, através da poliamida, eles consigam trabalhar a temperatura mais alta e ao mesmo tempo acabe não aderindo no molde. Como ele tem uma temperatura mais alta, ele não chega até a temperatura de fusão, né, que seria porque a temperatura de selagem do produto é abaixo dessa temperatura de fusão da poliamida, então é possível fazer ciclos mais rápidos de selagem. Bom, a gente comentou no passado, né, a gente está trazendo aqueles conceitos vistos na primeira parte da apresentação, que era a parte de propriedades. Então, o que afeta, né? Hoje a gente nota que os filmes termoformados estão em franco crescimento. A gente vê muitos brand owners, muitas empresas de alimentícias comprando equipamentos termoformados. Aí você tem um ganho com mão de obra, você tem processabilidade, você tem apresentação de embalagem, né, que muitas vezes não é possível obter em outros sistemas de embalagem. Então, existe uma grande facilidade. Por isso que existe, né, até pela questão da escassez da mão de obra, existe um investimento dessas empresas para a compra de equipamentos termoformados. E o que afeta, né, realmente a questão dos filmes termoformados? No caso, dos filmes termoformados, a gente vê que uma menor cristalinidade, por exemplo, causa melhores propriedades ópticas, melhor termoformabilidade. Agora, quando a gente tem um material mais cristalino, né, a gente vê que tem uma melhor barreira a gases e vapores, né? A gente nota o quê? Quanto mais profundo, né, é a termoformagem, ou quanto mais o desenho da embalagem, ele é um desenho mais diferenciado, um desenho mais cheio de detalhes, mais flexível deve ser essa estrutura. Mais flexível significa menos cristalino. Então a gente nota o quê? Para filmes mais finos, né, a gente pode trabalhar com materiais mais cristalinos, né, seja homopolímeros nucleados, homopolímeros ou copolímeros nucleados, e quando a gente vai caminhando para filmes mais espessos ou com maior participação de poliamida, a gente começa a ter outro lado. A gente tem que flexibilizar a estrutura e fazer com que essa estrutura consiga ter uma facilidade de escoamento dentro do molde, né? Então a gente começa a trabalhar já com copolímeros sem aditivação nucleante, somente lubrificados, ou blenda mesmo com outros tipos de materiais amorfos para você obter essa flexibilidade maior. Algumas estruturas, que a gente consegue notar algumas estruturas de filmes termoformados, em 5 camadas, 7 camadas, 9 camadas. A gente nota que é possível tanto trabalhar com PP como com nylon, né, na camada externa, mas lembrando que sempre que o nylon sempre é um material com uma resistência térmica ou com uma temperatura de fusão mais alta, então é possível trabalhar com temperaturas mais altas e obter uma resistência térmica mais alta quando você tem a poliamida na camada externa. Aqui a gente tem alguns exemplos de filmes comumente utilizados aí em 5, 7, 9 camadas para termoformato. Então aqui tem isso que eu estava citando, a questão da resistência, do aumento da resistência térmica. A gente nota que existem filmes termoformados aí que são feitos, a gente nota que aqui é a camada de selagem no lado direito, indo para o lado esquerdo a gente tem a camada externa, que seria a camada de contato com o molde, onde vai ser feito a
a termoformagem, a formação, digamos assim, daquela bolha, a formação da embalagem, do formato da embalagem necessário, né? Então a gente nota que ele pode ser tanto com PE, tanto como PP, tanto como nylon, mas a gente nota que daqui do polietileno para o nylon a gente tem um ganho na resistência térmica do filme, né? Ou seja, existe uma dificuldade maior para que venha a ocorrer defeitos do tipo de corte, embalagem, ou mesmo o próprio filme acabar colando dentro do molde, né? Claro que existem alguns tipos de filmes que necessitam ser feitos muitas vezes com polipropileno ao invés de nylon, por algumas características de processo, né? Um exemplo típico utilizado bastante aqui no Brasil, um filme para cooking, para o cozimento de presuntos, no qual você tem que utilizar o polipropileno por um efeito de escurecimento do nylon durante o processo de cocção, digamos, de cozimento do presunto. Então, por isso que filmes para presuntos em geral são feitos com polipropileno e não com nylon. Tá? Outro processo, né, que a gente vê muita utilização da poliamida é o processo de bioorientação. Hoje a gente tem um processo de bioorientação também, mas a gente vê que o processo da poliamida ela pode ser utilizada, muito bem utilizada nesse processo de orientação para embalagens bioorientadas. Por exemplo, os exemplos que a gente tem são sacos, né, onde a gente tem filmes multicamadas balão orientados, né, a gente faz com que esse material, pelo processo, a gente acabe orientando ele no sentido máquina e depois no sentido transversal. E essa relação desse estiramento no sentido máquina e no sentido transversal vai dar as propriedades de encolhimento dos materiais plásticos, né? Então vai fazer com que, conforme a gente consegue notar aqui nessa questão dos sacos na direita, nessa foto, a gente nota que são os sacos encolhíveis, né, que a gente vê principalmente na área de queijos, né, queijos e alguma coisa em carnes, né. Outro produto que a gente utiliza muito a questão da bioorientação são as tripas, né, onde a gente tem filmes de balão mono ou multicamados orientados, né, então essa foto da esquerda aqui embaixo, né. Então, nesse caso a gente já tem um produto, digamos assim, ele já está produzido, né, nesse caso que a gente vê a questão realmente, mas uma questão estética, né, o fato do encolhimento, porque você vai fazer com que o produto venha se aderir, venha estar mais próximo da superfície do queijo, nesse caso aqui, para que dê um aspecto final na gôndola, né, fique mais atrativo para o consumidor. Claro que isso daí sem a gente pensar umas questões de, por exemplo, ele está em contato direto com o produto, então a questão de crescimento de micro-organismos, etc., acaba sendo menor. Mas pensando só na questão realmente mais estética aqui nesse caso. Nesse caso aqui, a poliamida, ela é utilizada, primeiro, para conseguir essa embalagem aqui, ela tem que suportar, essa embalagem de baixo aqui, do lado esquerdo, ela tem que suportar o ciclo térmico do cozimento, né, porque esse produto ele é envasado a frio, uma massa desuniforme, né, dentro dessa embalagem, dentro dessa tripa. Esse produto depois ele é grampeado, né, a gente consegue ver alguns sistemas aqui de grampeamento. Depois de ser grampeado, ele é pendurado e é levado para o cozimento dentro de estufas. Então ele sofre um ciclo térmico. Além da questão do ciclo térmico, a gente nota ainda que a embalagem, essa tripa, ela tem que ter resistência mecânica para suportar a questão do aumento de pressão interna, que como esse produto ele tem umidade em presença do calor, essa umidade vai se transformar em vapor, então você precisa de uma embalagem que tem resistência mecânica para suportar esse ciclo térmico e suportar esse aumento de pressão, de uma forma que não venha a se deformar, né, porque ela não pode se deformar, né. Em outro caso também, a poliamida ela tem que fazer uma adesão com a proteína da carne, para que não venha a ocorrer a formação de bolhas de água ou de gel na superfície desse produto, né. Então, quando a gente abre, a gente nota que até a tripa está aderida na carne, né, na proteína da carne, para que venha a ter um acabamento superficial, um acabamento superficial melhor. Outra coisa também que
acontece. Então a gente viu que tem que ter resistência térmica, resistência mecânica por causa da pressão, tem que ter a adesão com a carne, né? E outra coisa, essa resistência térmica, além de tudo, a gente nota que o formato, né, o formato comum desse tipo de produto é um formato cilíndrico, né? Então, como é um formato cilíndrico, a poliamida entra de uma maneira muito importante para que venha manter esse formato, né? Ele tem que ter resistência térmica e a resistência mecânica suficiente para suportar todo o ciclo e manter o formato, esse formato cilíndrico, né? Um dos defeitos mais comuns encontrados nesse tipo de embalagem, quando o processo de orientação ou mesmo o tipo de material utilizado não é o mais correto, é um defeito chamado de defeito pera, né? Ou seja, a embalagem o produto, em vez de ficar em formato de cilíndrico, acaba formando realmente o formato da fruta pera, né? Ou seja, a base mais larga que o topo do produto, né? Então, são os defeitos comuns. E podem ser tanto mono como multicamadas, né? A gente nota que existe uma grande quantidade ainda de embalagens mono, ou mesmo multicamadas de poliamida. Nesse caso, a gente nota que é possível, por exemplo, a gente consegue notar que quando se necessita somente da resistência térmica, mas quando você tem a questão de uma resistência que você precisa de uma barreira à umidade maior, a gente vê que a poliamida é higroscópica, né, acaba tendo uma baixa barreira à umidade. Então, quando você precisa aumentar essa barreira à umidade, a gente tem um filme multicamada, né, uma tripla multicamada, onde a camada interior desse multicamada é polietileno, né? Então, esse polietileno acaba entrando com o efeito da camada de barreira à umidade. Então, a gente vê isso daí, né? Bom, uma outra aplicação interessante que a gente tem também para a parte de poliamidas é a questão de poliamidas utilizados para inliner de alimentos secos. É um produto que a gente encontra muito hoje no mercado, né? Em geral, os cereais naturais, eles acabam não tendo tanta utilização, ou seja, aquele semente de cereal de milho, mais açúcar, açucarado, não açucarado, ele acaba sendo... não tem tanta necessidade. O maior problema dele é a questão realmente de uma barreira à umidade eficiente, para que ele não venha perder a crocância. Mas quando a gente tem cereais aromatizados, né, com aroma de frutas, aroma de chocolate, aroma de baunilha, alguma coisa diferente assim, a poliamida acaba sendo utilizada numa estrutura multicamada, onde há a presença do alta densidade, para a questão realmente do alta densidade pela questão da barreira à umidade, para que não venha perder a crocância desse produto. A poliamida entra com a questão mais, não tanto como uma resistência mecânica, apesar de ser dela estar ali, mas mais pela questão da barreira ao aroma, para que o aroma é o atrativo, né? A crocância é o atrativo, e nesse caso o aroma é o atrativo do produto. Então a poliamida entra, e na camada interna a gente acaba tendo, em geral, o mais comum que se utiliza são ionômeros, né? E esses ionômeros para fazer a questão da abertura fácil de uma selagem em temperaturas mais baixas, para que não venha a causar nenhum dano sobre o cereal, né? Então a gente acaba notando bastante aí essa presença de umidade, a presença da poliamida em embalagens aromatizadas. Uma aplicação também que hoje a gente não tem, há muitos estudos ainda na Europa, né, mas aqui na América do Sul acaba se não utilizando, a utilização de poliamida como um inliner, seminares de cereais aromatizados, ou mesmo através de um coating aplicado diretamente sobre o papel, que é para a proteção da migração de solventes orgânicos, né, provenientes, em geral, da reciclagem de caixas, né. No Brasil ainda se utiliza muito papel virgem para contato direto, mas mesmo as caixas de transporte podem resultar nessa migração aí de componentes orgânicos voláteis, aí, provenientes, em principal, da tinta de offset
das impressões das caixas de transporte. Isso daí é uma coisa que está em estudo bastante ainda na Europa, mas no Brasil realmente a gente não ouve nem rumores a respeito disso daí. Tá? A aplicação que tem crescido bastante também, pela questão da atratividade que esse tipo de embalagem faz sobre o produto, a utilização de embalagens com atmosfera modificada, né? O que é, de uma maneira bem geral, de uma maneira bem simplificada, é a substituição da atmosfera nossa normal, do ambiente, por uma atmosfera onde você sabe a mistura de gases, você controla essa mistura de gases. Né? Em geral, a gente nota que essa mistura de gases basicamente são feitas por 3 gases: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Né? Nos Estados Unidos a gente tem ainda a presença do monóxido de carbono, né, que ele acaba substituindo o carbono, o oxigênio e o dióxido de carbono utilizados aqui no Sul, aqui na América do Sul, obtendo essa sinergia desses dois gases dentro de uma embalagem de atmosfera modificada. Bem, o nitrogênio é um gás de enchimento, um gás inerte, não tem efeito nenhum sobre o produto. Né? No caso, a gente pode dar como exemplo esses snacks, né? Que a gente pode ter a presença do nitrogênio na parte inteira do pacote com uma proteção mecânica do produto, para que ele não venha a ser esmagado, não venha sofrer um dano físico durante o transporte. O dióxido de carbono, o monóxido de carbono também, eles têm um efeito bacteriostático, né, ou mesmo bactericida, né, em alguns casos. Então ele entra realmente mais com uma questão para estabilizar ou mesmo acabar com a questão dos micro-organismos que estejam presentes nesse produto. Né? Então a gente tem esse efeito do dióxido de carbono ou monóxido de carbono. No caso, o oxigênio, ele entra principalmente, como a gente consegue notar aqui nesse esqueminha que a gente tem aqui, o oxigênio vai entrar principalmente no caso, por exemplo, de carnes vermelhas. Né? Porque o que acontece? O que dá a cor da carne? Né? A cor da carne é a ligação do oxigênio, né, com a mioglobina, que vai fazer com que essa mioglobina fique nessa coloração, nessa tonalidade avermelhada. Né? Quando você faz uma embalagem feita a vácuo, né, que é um tipo comum utilizado para embalagem de carnes, a gente nota que a carne ela se torna escura. Né? E a questão de se tornar escura, a carne ela perde a atratividade para o consumidor. Então o sistema de embalagens com atmosfera modificada é muito importante porque vem retomar a atratividade do produto, né? Faz com que esse produto esteja protegido, né? Que é o mais importante, porque é possível obter uma carne vermelha desde que ela não esteja numa embalagem barreira. Então você consegue, né, fazer com que ela venha estar realmente protegida, né, sem efeito do ar atmosférico, mas em contrapartida com que ela venha estar com uma coloração avermelhada, atrativa para o consumidor. Né? A poliamida ela entra aí na questão da resistência mecânica, no auxílio da termoformagem, né? Porque em geral esses produtos acabam sendo produzidos em filme multicamadas com a presença de EVOH. Né? Então a poliamida entra na questão da resistência mecânica, auxílio na termoformagem, fazer com que o produto acabe realmente ficando no formato necessário para a embalagem. Podem ser estruturas semi-rígidas, né, nesse caso, ou mesmo flexíveis, né, sendo que as mais comuns para esse tipo de aplicação de atmosfera modificada são as semi-rígidas, ou mesmo rígidas em forma de bandejas. Né. A gente nota que há uma utilização muito grande desse tipo de embalagem em termoformada com atmosfera modificada atualmente para queijos, né? Porque qual que é a grande vantagem, né? Principalmente queijos com alto teor de umidade, como a mussarela, se você embala esse produto a vácuo, né, ao longo do tempo ele acaba ficando pressionado, né, mesmo com um interfolhador entre as lâminas de queijo, ele acaba deformando o queijo e acaba muitas vezes fazendo com que ele acabe aderindo. Né, então você tem uma dificuldade para separação de fatias, né, então há toda essa dificuldade para o consumo do produto. E a atmosfera modificada vem de certa forma aí auxiliar o consumo desse produto, fazendo com que o produto realmente acabe ficando com as fatias soltas, uma facilidade, uma conveniência muito grande para o consumo do produto. Tá? Bem,
Eu já tinha citado alguma coisa disso daqui, né? Algumas estruturas básicas para termosfera modificada, né? Tem filmes de furos semi-rígidos, que é termoformados ou bandeja pré-formada, né? Então a gente acaba tendo, pode ser com poliéster, também algumas vezes já tem algumas aplicações feitas com poliéster, mesmo com PVC, né? Laminados com uma estrutura flexível. E a questão da tampa, a gente acaba vendo que é uma tampa flexível, geralmente denominada como BOPET, né? Uma estrutura mais tradicional, principalmente aqui no Brasil, né? A gente acaba vendo muita utilização do poliéster laminado com uma estrutura de filme flexível barreira. Uma outra aplicação bem interessante que existe são os chamados filmes respiráveis, que são feitos aí praticamente, a gente está colocando praticamente 100% com polemidas, né? Qual que é a grande, digamos assim, a grande vantagem desse filme, né? A gente sabe que a presença da umidade, né? Tanto é que normalmente no dia a dia da gente, se a gente pega alguma hortaliça, né? A gente lava essa hortaliça para remover toda a sujeira, toda a contaminação que seja proveniente do transporte, mesmo da área do plantio. Você pegar essa hortaliça, você lavar, né, uma parte dela se guardar, você secar essa hortaliça e guardar, e outra parte se guardar úmida, você vai notar que a hortaliça guardada úmida, ela vai amarecer, ela vai ter senescência muito mais rápido que aquela que você limpou, que você lavou e você secou, né? Então a gente, e além da perda da crocância, né? Você tem um maior teor de umidade, ele vai amarelando o produto, vai perdendo as qualidades, ele vai perdendo a crocância, vai perdendo a característica final, né, desejada para o consumo. Então quando você tem uma embalagem respirável, essa respirável não é só simplesmente pela taxa de respiração, não é somente pela taxa de respiração do produto, né? Porque o produto ele vai, depois que você acaba cortando ele, né, na horta, você acaba lavando, você vai lavar, você vai guardar, ele continua ainda a taxa de respiração, né? Não acabou o ciclo dele ali. Então essa embalagem respirável ela permite com que venha acontecer essa troca gasosa entre o interior da embalagem e a área exterior, né? Para que venha continuar tendo uma vida útil prolongada, e em contrapartida a polimida entra nessa embalagem para absorver essa umidade excessiva, né, para absorver esse excesso de umidade, para que ele venha ter, primeiro, não ser necessário a utilização de antifog, né, a própria polimida acaba funcionando como antifog, que seria você retirar, através somente da polimida, esse aspecto de névoa que há na embalagem, então você consegue ter uma atração maior na embalagem, e em segundo, essa umidade é prejudicial para o produto, né? Então no momento que você faz essa utilização de embalagem de poliamida, você tem um efeito, você tem um prolongamento da vida de prateleira, da vida útil do produto. Então é possível você fazer exportação. Aqui a gente tem exemplos de hortaliças, mas isso é possível fazer com diversas frutas, como limões, como a parte de melões, né? Então a gente tem muito esse tipo de aplicação de embalagens, né? E de acordo com o tipo de produto, você consegue mexer, como a gente comenta, praticamente 100% polimida, você consegue mexer nessa taxa de respiração dessa embalagem de acordo com as blendas que você vai estar fazendo dentro desse teu produto. Então é possível você mexer nisso daí. Então é uma embalagem muito interessante e que cada vez mais o pessoal está utilizando. A gente vê, né, falou de embalagens termoformadas, embalagens com atmosfera modificada, embalagens respiráveis, né, a gente tem tantos tipos aí, né, que o pessoal fala muito disso, são vários tipos de embalagens ativas, né, que você adiciona aditivos que mostram para o consumidor se o produto foi tirado do resfriamento, se o produto ainda está dentro do tempo de vida útil dele, né, para o consumo. Mas além de todos esses tipos de embalagem, a gente nota que o popular saco pouch, né, aqueles sacos tradicionais, feitos com soldas, tem uma estrutura flexível, pode ser laminada, pode ser simplesmente coisa extrusada, e você acaba vendo que esses produtos tradicionais do passado, principalmente aqui na América do Sul, a gente acaba notando que ainda
são amplamente utilizados para vários tipos de produtos, né? Podem ser impressos, aí vão de espessuras de 70 micras, a gente tem casos aí até que com menos ainda espessura, com 60, 50 micras, e vão aí até espessuras aí na faixa de 150, 180 micras de espessura de cada um dos lados dessa embalagem, né? Então a gente acaba vendo para várias aplicações, né? Onde a polimida é um exemplo típico de queijos, né? A gente nota, tem um exemplo ali, está escrito ali, queijo parmesão. O queijo parmesão é um produto que ele tem um alto teor de sal, né? E é um queijo muito curado, então não há uma necessidade de uma grande barreira para a proteção desse produto. Mas o grande problema dele, principalmente quando ele é cortado em forma de cunha, se necessita de uma embalagem com uma alta resistência mecânica para que essa cunha não venha perfurar a embalagem, né? Então a polimida acaba entrando como um elemento de resistência mecânica nessa embalagem, né? Esses sacos aí, que eu comentei, eles podem ser combinados com BOPA, para resistência térmica e mecânica, ou com BOPET, para questão da resistência térmica, né? Algumas estruturas retorte, a gente tem visto aí também que está crescendo muito a utilização de estruturas retortes, ou mesmo estruturas um pouco mais elaboradas para processos do tipo sous vide ou cooking chill, né? Onde a gente tem a questão da polimida para a questão de resistência mecânica, resistência de ciclo térmico e proteção também com barreira, né, para produto, para cozinhas de finalização. E uma estrutura típica de retorte que a gente tem visto tem crescido bastante, a questão de BOPET, alumínio em forma de folha, ou BOPA, né, para a questão de resistência mecânica, e a parte do polipropileno para a questão de selagem. Tem que ser polipropileno para resistência térmica também, que necessita para esse tipo de embalagem. O PP substitui uma estrutura tradicional o polietileno, né? Então, um ponto fundamental, né, quase finalizando essa nossa apresentação, as poliamidas, elas têm a gente conseguiu ver as propriedades, aplicação em alguns tipos de aplicação da polimida em alguns tipos de estruturas, em alguns tipos de produtos, né, de filmes. Então a gente consegue ver que a polimida ela pode ser amplamente utilizada, né? A gente pode utilizar em diversas aplicações, antes a gente tem resistência mecânica, resistência térmica, né? Quando a gente precisa de barreira oxigênio, muitas vezes não é necessária uma alta barreira oxigênio, mas uma barreira média oxigênio, a polimida é o produto mais indicado para isso daí, né? Mas a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? As condições de processamento também influenciam fortemente a performance final da embalagem, né? Ou seja, muitas vezes a gente vê embalagens que têm técnicas de processamento do produto e essa embalagem não foi pensada para ser feito isso, né? Então muitas vezes há realmente a ruptura da embalagem por uma questão que realmente não foi feita uma boa seleção desse produto, né? Uma boa seleção da estrutura que deveria ser feita, né? Então aí entra o ponto fundamental de tudo isso, né? Não basta simplesmente você conhecer o teu produto, não basta simplesmente, no meu caso, saber do nylon. A gente tem que saber conhecer a aplicação do produto, conhecer o processamento desse produto, de que forma que ele é processado, de que forma que ele é vendido, conhecer todas as etapas de processo, nem que seja de uma maneira genérica, mas conhecer essas etapas de processo, para que de alguma forma, daí sim, a gente possa olhar para dentro das polimidas, olhar para dentro dos tipos de poliolifinas que existem, os tipos de adesivos que existem, os tipos de estruturas, sejam laminadas, sejam não laminadas, e dessa forma a gente poder fazer melhor seleção, poder fazer a melhor indicação da estrutura ou mesmo da embalagem para o nosso cliente. Então acho que o papel fundamental não é isso daí, né? Até é uma coisa que eu comento com os meus clientes. Não adianta você simplesmente falar o material que você utiliza. Me conta o que você precisa, que eu vou te dizer de que forma que eu posso te auxiliar, qual tipo de polimida, qual estrutura que a gente poderia estar trabalhando para chegar no resultado esperado, não só para você, como para o teu cliente final, né? E um ponto fundamental também é falar que uma embalagem, ela minimiza, digamos assim, a perda de características, a perda de qualidade do produto, mas que de maneira nenhuma uma embalagem ela tem a capacidade de fazer melhorar a qualidade de um produto, tá?
Se você coloca um produto já com uma qualidade inferior dentro da embalagem, você vai acabar minimizando essa perda maior ainda da qualidade. Mas, de maneira nenhuma, a embalagem é responsável por melhorar a qualidade de qualquer produto. Tá? Gostaria de agradecer a atenção de todos nessa palestra, nesse evento, agradecer a presença de todos vocês, e estou à disposição, aí tem meus contatos, telefone, estou à disposição para perguntas e mesmo para contatos via e-mail. Fiquem à vontade. Muito obrigado a todos.